Salve, torcedores do Liverpool! Está no ar mais um podcast da Liverpool Online. Eu sou o Denis Nascimento e finalmente a temporada começou. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu só tenho pra falar que o Gomes seria o meu titular na zaga todos os 7 dias na semana. Aqui é o Igor. Eu discordo do João. Eu prefiro o Matip. Eu acho que traz uma segurança muito maior ali nas costas ali do nosso querido Arnold. E vamos começar falando da estreia do Liverpool. O Liverpool que começou bem, começou metendo goleada, cresceu durante o jogo. Cara, no geral eu gostei da atuação do Liverpool nessa estreia. E vocês, o que vocês acharam? Eu achei bem legal, cara. Eu achei ele bem legal. Assim, pra início de temporada já começamos com a corda toda. Apesar de que no segundo tempo deu pra perceber nitidamente que caiu um pouco na questão física. Mas é normal, né? Saímos da pré-temporada agora. O Firmino jogou demais, tanto que foi o Man of the Match, circulou bastante na área ali. Verdade, cara, o Firmino foi sensacional. Teve uma hora lá que eu falei, ele precisa fazer o gol dele, ele tava buscando tanto o gol dele, eu falei, cara, precisava fazer, mas acabou não acontecendo, né? Foi por pouco, né, cara? Teve uma bola ali que quase entrou ali, foi muito pouco, porque a bola não ele merecia, jogou demais. Eu não vou superestimar muito a estreia. Cara, foi um bom jogo, ofensivamente falando, foi um bom jogo do Liverpool, mas eu me preocupei um pouco com a defesa. Se a gente for analisar, o Norwich conseguiu finalizar 8 vezes na área do Alisson e do Adrian, né, já que o Alisson saiu durante o jogo. E isso me deixou um pouco preocupado. E o excesso de bolas longas ali nas costas do Gomes e do Arnold me preocuparam bastante também. Mas no ataque, o Liverpool foi simplesmente eficiente, apesar do Salah não tocar a bola, né, mas enfim. Tá aí o porquê da minha crítica do Gomes ser um problema no momento nessa questão de titularidade do Liverpool. O Matip tinha um pouco melhor de posicionamento aí pra cobrir essas costas aí de bola longa. Mas posso falar uma coisa pra vocês? Durante o jogo, o pessoal nas redes sociais arrebentou o Joey Gomes. Acho que o comentário do Mauro César até dá uma influenciada na galera falar um pouco disso. Mas assim, uma coisa que eu percebi é que no jogo da estreia, se tratando do Norwich, e provavelmente o Jürgen Klopp deve ter estudado o Norwich, viu que era um time que ia chegar um pouquinho mais ao gol, que não ia ficar tão retrancado assim, o Jürgen Klopp, ele preferiu arriscar, acho que foi um risco controlado. Ele deixou realmente as laterais expostas, a gente tomou muita bola nas costas com o Arnold, com o Robertson, o gol saiu até numa bola enfiada ali entre a zaga, mas eu acho que foi uma coisa planejada pelo Klopp. Na trocação franca com o Norwich, o cara pensou o seguinte, eu tenho os melhores jogadores da Europa, sem uma trocação franca com o Norwich, eu vou vencer essa trocação, né? O Norwich atacando, eu atacando também, e nessa eu consigo. Eu acho que para esse jogo foi uma situação controlada pelo Jürgen Klopp. Então foi um risco pensado pelo Klopp, é isso? Sim, eu não acho que se fosse, por exemplo, um adversário mais forte, ele faria esse jogo tão exposto assim, viu? Cara, eu concordo contigo nesse aspecto, mas eu acho que o Norwich, ele acabou por surpreender o Klopp, assim, não no sentido de que iria atacar, porque o treinador deles falou que eles entrassem só para estacionar o ônibus e não atacar, eles não teriam chances contra o Liverpool, mas eu acho que, eu não sei se vocês perceberam, mas o Klopp, apesar de terminar o jogo 4-0 no primeiro tempo, ele foi fumaçando para os vestiários com raiva do posicionamento da zaga e dos laterais, por conta das bolas nas costas. E o posicionamento dos laterais, se você for olhar no mapa de calor do jogo, você vai ver que o Robertson ele praticamente virou um ponto esquerdo. O Arnold ficou um pouco mais preso na lateral, mas mesmo assim a gente ainda tomou muita bola nas costas. Esse é um problema que aconteceu também no jogo da Supercopa da Inglaterra entre o Liverpool e City. Aí o Klopp ele sacou o Arnold e pôs o Gomes na lateral direita e trouxe o Matip. E ali acabou cessando o jogo do City ali pelas laterais. Isso me incomodou muito, porque já é o segundo jogo seguido que a gente sofre com essas bolas nas costas. Então, essa questão de levar muita bola nas costas também, o Arnold ficou um pouquinho mais preso também, vai pelo lado de esquerdo ali do Norwich, né, que é aquele Emiliano Buendia, o argentino. O cara é habilidoso também, né, cara? O cara é um tipo de jogador que vai pra dentro, entendeu? E o Arnold sempre sofre, cara, com jogadores assim, que tem um pouquinho mais de habilidade, joga do lado de campo pra dentro da área da nossa defesa ali. O Arnold sempre sofre um pouquinho, porque ele é novo, né? Querendo ou não, é um moleque ainda, tem acho que 19 anos, né? Então tem uma parcela muito grande ainda de potencial. Se ele tá sendo o que é hoje, então ele tem muito mais a aquecer, hein, na questão defensiva. 50% das jogadas de ataque do Norwich saíram ali pelo lado esquerdo deles, pelo lado direito do Arnold. Só 33% das jogadas de ataque do Norwich saíram pelo lado do roubo. O Norwich ele tentou 52 bolas longas e acertou 19. E é praticamente o mesmo número que o Liverpool tentou. Me preocupou bastante essas bolas longas no lado direito do Arnold, porque já é um certo problema recorrente, né? Então eu acho que esse é um problema que a gente tem
tem que resolver logo agora, no início da temporada, para que isso não se complique mais lá na frente, né? Então, uma coisa que a gente tem que ver também é o esquema de jogo, né? O Jürgen Klopp, ele utiliza os laterais muito abertos, muito expostos mesmo, como você falou, né, João? O Robertson virou um ponta, Arnold também virou um ponta. Pra gente que tá assistindo o jogo e às vezes vê um replay, você vê um replay bonitinho, com 10, 15, 30 segundos, dependendo de como for. Mas quando o jogador tá lá em cima no ataque, e aí daqui a pouco ele tem que recompor defensivamente, ele tem um time ali de 3 segundos para voltar rapidamente para estar posicionado. E isso é complicado. É diferente. Na hora da situação de jogo ali, é complicado pro cara se posicionar tão bem assim, defensivamente, e tão bem ofensivamente. Esse negócio dos caras ficarem subindo o tempo todo é a orientação do Jürgen Klopp. O cara não vai subir que nem um doido ali se não fosse uma orientação do treinador. Agora, só pegando o gancho e falando um pouquinho do Joey Gomes, gente, na hora do gol do Joey Gomes, é uma coisa que eu quero falar com vocês. O Jürgen Klopp, eu falei isso no episódio passado. O Jürgen Klopp, ele é focado demais no seu esquema de jogo. Você não vai entrar em campo sendo um jogador do Jürgen Klopp e fazer o que te der na telha. Você vai seguir exatamente o que ele pediu para você fazer. O Jürgen Klopp, no jogo contra o Norwich, explorou diversas vezes fazer uma linha de impedimento para deixar os caras em condição irregular. Conseguiu algumas vezes, mas nem sempre. Na hora do gol, o Liverpool ele tenta fazer uma linha de impedimento. O Joey Gomes, ele tá olhando para o marcador, mas naquele exato momento, quem tiver acesso ao replay, quem puder ver o replay, vai ver que o foco do Joey Gomes não é o marcador que tá na frente dele. É na hora que o outro adversário vai dar o passe. Na hora que o cara vai dar o passe é onde o Joey Gomes vai se lançar à frente para deixar o cara em posição de impedimento. O Joey Gomes poderia correr em direção ao adversário, o atacante que estava mais próximo dele, poderia ter feito trocentas coisas, mas ele fez o que foi pedido para que ele fizesse. Quem vacilou ali, e se é que pode dizer que foi um vacilo, porque eu acho que é natural do jogo alguns deslizes acontecerem, foi o Robertson, que foi o que não acompanhou a linha de defesa e deu condição pro atacante do Norwich. Olhando para esse lado que o Denis falou, essa questão aí do entrosamento da linha defensiva, você já parou para pensar que talvez o Klopp não trazer reforços é para justamente ele tá percebendo que ainda tem uma parcela de potencial a ser explorada, e ele não contratando, ele vai explorar ainda mais a qualidade do elenco, trazendo ainda mais a superioridade de cada um, trazendo ainda mais o entrosamento, para beirar um nível de perfeição. A gente tem um exemplo aí muito claro do Real Madrid, que foi tricampeão aí, europeu, e não trouxe tanta gente assim. Era sempre aquela basezinha ali do time titular deles. Eles foram tricampeão europeu pelo fato de ter um time muito entrosado, um time que muito se conhece um ou outro. Então essa parcela aí de entrosamento aí vai ser fundamental na temporada aí. É uma coisa que é cultural do torcedor, é achar um culpado toda vez que o Liverpool toma um gol, né? O Liverpool toma um gol, a galera entra em desespero, já quer achar um culpado, não, a culpa foi do goleiro, a culpa foi de não sei quem, e aí se o narrador ou o comentarista tece uma opinião ali durante a partida que acha que na opinião dele foi o fulano de tal, aí pronto, aí a galera começa a massacrar, né? Eu também acho que não foi falha individual, nem dos zagueiros, nem dos laterais. Realmente falta de sincronia, né? O primeiro jogo, de fato, competitivo mesmo da temporada, então é normal que a gente ainda não esteja tinindo como no fim da temporada. A gente cedeu também no início da temporada passada algumas oportunidades de gols assim, e também vai muito dessa sincronia, né? Então não dá pra cobrar logo na primeira temporada que os caras já estejam assim 100% sintonizados, até porque se a gente for olhar pra temporada, pro finalzinho da temporada passada, era uma Matip quem tava ali, né? Não o Gomes. Mesmo que seja só uma peça faz diferença no entrosamento da defesa. Então eu não acho que dá pra culpar ninguém ali por conta daquele gol. Eu acho que seria muito mais justo que o gol tivesse saído em outra ocasião, porque o Norwich ele conseguiu finalizar 8 vezes dentro da área do Liverpool. Exato. O Jürgen Klopp ele tem uma filosofia de que precisa manter o mesmo elenco por algumas temporadas para desenvolver esse entrosamento e esse sistema de jogo, né, João? Isso. Falando sobre o lado direito, eu acho que o nosso lado direito ele tem uma certa deficiência, digamos assim, é justo por conta do Salah, né? O Klopp ele dá liberdade ao Salah, ele não voltar tanto para a defesa quanto o Mané. Então o Salah ele é o primeiro homem ali mais avançado do Liverpool, ele é quem faz as saídas sobre o contra-ataque. Então muitas vezes o Liverpool ele sofre ali com aquele lado direito porque quem fica ali geralmente é um meia central e não ponta da área. É muito natural que as jogadas sejam criadas ali pelo lado do Arnold e eventualmente a gente tome várias bolas nas costas, até porque a defesa do Liverpool ela joga muito à frente, mas muito à frente mesmo do gol. Ela fica ali mais ou menos na linha do meio de campo quando o Liverpool tá com a bola. E você falando do Salah, né? O pessoal meio que vive uma relação de amor e ódio com o Salah, né? Porque tem horas que o Salah ele dribla 1, 2, 3 e vai lá e chuta pra fora. Aí pronto, Maísa, meu mundo caiu, o Salah é um fominha.
Mas tem horas que ele é fominha e ele arrebenta, ele vai lá e faz o gol. E durante essa temporada eu só espero que o Salah acerte a casinha, não perca tantos gols. Não tô exigindo também que ele seja o chuteira de ouro, o maior artilheiro da Europa. Não tô dizendo que ele tem que ser isso, tá? Mas eu espero que ele faça mais gols e quando ele estiver em condições de fazer gols feitos. Porque é incrível, o Salah, ele perde gols fáceis e consegue fazer gols difíceis. É incrível essa situação do Salah, né? Exatamente isso. Sobre o Salah, essa questão aí, às vezes eu fico chateado com ele pelo fato de ele às vezes sair driblando todo mundo, sair driblando 2, 3 e chegar na hora da frente do gol ali, ele ter a possibilidade de só rolar a bola, fazer um passe, uma assistência, e ele acaba assustando pro gol e acaba perdendo, entendeu? Perdendo uma chance que poderia ser clara, entendeu? Matar um jogo talvez, e a gente fica às vezes com o placar apertado. Teve um lance muito claro no primeiro tempo que tava 1-0 ainda, ele podia ter tocado pro Firmino, rolado pro Firmino, mas ele preferiu definir sozinho e acabou perdendo, entendeu? E vai ser sempre essa questão de ódio e de amor com o Salah, né? Porque é o que o Denis falou, às vezes dribla 2, 3 e faz o gol, mas às vezes não, entendeu? Podia ter a possibilidade de tocar, entendeu? Então vai ser sempre assim, cara, em relação ao Salah, ainda mais que é um jogador que joga mesmo pra fazer o gol, pra correr atrás dos seus recordes pessoais, dos seus recordes individuais. Então acho que já é característica dele, então é complicado lidar com esse tipo de situação. Então a gente vai ser sempre esse ódio e amor com o Salah, certeza. E agora, deixa eu fazer uma pergunta. Ô, João, me responde uma coisa. Você acha que na hora que o Salah tá ali, na cara do gol, ele podia rolar pro lado, pro Mané, pro Firmino? Aí ele não rola. Ele tem a brilhante ideia de tentar mais um drible ou chutar pra fora e perde a jogada. Você acha que no vestiário ali, Firmino, Mané, não chega nele e fala assim: então, princeso, por que você não tocou a bola naquele momento? Ou você acha que não? Você acha que os caras são tranquilos quanto a isso? Você acha que é até uma orientação do Klopp ele ser um tanto quanto fominha? Não acho que tem essa cobrança assim, a não ser que seja um lance muito assim, estrondoso, né? Que o cara esteja livre de frente pro gol e ele não toque a bola. Acontecia muito isso com o Mané, né? Na temporada passada aliás, na temporada retrasada, o Mané chegou a perder, ele tinha o Firmino e um Salah do lado e ele não tocou a bola e acabou chutando para a defesa do Pickford. O que acontece é que o Salah ele é o melhor finalizador do time, no meu ponto de vista. Nesse jogo em específico, ele teve 2 finalizações claras, e ele fez um gol e perdeu a outra. Acredito que a questão do Salah é muito mais uma questão de sincronia entre a mente e o corpo do que qualquer outra coisa. Sempre dá a impressão de que o Salah ele espera aquele último momento para finalizar e não deixar que o goleiro ele consiga fazer a defesa. O problema é que quando ele espera esse momento, ele possibilita que o marcador aproxime dele e ele tem que fazer mais um drible. Acho que é uma questão de um mero ajuste e acho que o Salah ele tem tudo para fazer muito mais gols nessa temporada por conta disso. Nessa temporada, apesar de a gente só ter 2 jogos, ele me parece muito mais objetivo e focado naquilo que ele quer fazer. Então eu acho que é ele ajustando essa questão aí, ele vai conseguir fazer gols. E de fato, ele é um pouco fominha. Ele é o melhor finalizador do time e tal, ele é o principal atacante, mas ele também, de fato, é muito fominha. Ele aparentemente só toca quando é pra tabelar com ele. Mas ele é um jogador muito decisivo e, claro, tem essa questão dele não tocar a bola tantas vezes, mas eu acho que é só uma questão de ajuste mesmo. Eu acho que quando ele conseguir esse ajuste, ele vai novamente ser o artilheiro da Premier League. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, né, que eu percebi ao longo do jogo, e muito torcedor deixa isso passar desapercebido, né? Em qualquer esporte que você praticar, tem uma palavrinha que muda muita coisa, que é a tal da confiança. O Liverpool ao longo do jogo ficou meio receoso no início, talvez até ansioso por ser o primeiro jogo da temporada e ter aquela sensação de preciso fazer logo o primeiro gol para dar uma aliviada, mas aí ao longo do tempo o Liverpool foi se soltando, daqui a pouco aconteceu o segundo, daqui a pouco aconteceu o terceiro. A confiança do Liverpool foi lá em cima e o domínio do jogo ficou mais intenso por parte do Liverpool, né? E no desenrolar do jogo, eu percebi um Henderson mais confiante, mais solto. O pessoal às vezes fala assim, o Denis não gosta do Henderson e tudo mais. Eu não gosto do Henderson jogando como primeiro homem no meio campo. Agora o Henderson solto no meio campo, apoiando o ataque, se movimentando para trocar passes, é sensacional. Ele naquela função rende demais, eu não sei vocês. E por isso que o Henderson ele era o cabeça de área, né? Não só pelas suas habilidades defensivas, mas pela saída de bola dele, tanto vertical quanto horizontal,
serem muito boas. O pessoal fala que ele só toca pro lado, mas na verdade a distribuição de bola do Henderson é muito boa, por isso que o Klopp confia tanto nele. Ele consegue achar os laterais e os pontas com uma certa facilidade até. Então, acho que esse foi um dos problemas do Fabinho quando ele chegou. Ele não conseguia, digamos que, lançar a bola sem ter que olhar para onde os jogadores estavam. E o Henderson ele consegue fazer isso. Ele não precisa olhar para os jogadores onde eles estão avançados para poder fazer o passe alto. O Fabinho hoje ele consegue fazer isso. E isso acaba deixando o Henderson mais livre. O Henderson não precisa ser o cabeça de área. Não foi o melhor jogo do Henderson, ele não foi mal, mas não foi o melhor jogo dele. Eu acho que ele ainda está se adaptando, né? Se readaptando a essa função mais de box to box, de ir e voltar nas áreas. Então eu acho que a gente vai ver muitas coisas boas do capitão ao longo da temporada. Não sei se ele vai fazer tantos gols, mas eu acho que ele vai dar algumas assistências ao melhor estilo dele, né? Na bola longa e achando tanto o Mané quanto o Salah ali, cortando para dentro e dentro da área. Você já reparou que o sistema defensivo do Liverpool, como um todo, na questão do meio campo para trás ali, é pensado justamente para soltar os laterais. O Arnold e o Robertson são laterais, são pontos, mas que também são meias. Tanto que o Arnold foi quinta assistência consecutiva em jogos da Premier League, só o Ozil fez isso no Arsenal. Então, a gente tem um meio campo pensado pelo Klopp justamente para a gente ter mais dois meias, que em teoria são os laterais. Sim. Isso explica muito, o Igor, que você tá falando, por que o Jürgen Klopp não utilizou o Fabinho na lateral direita na temporada passada. Porque o Fabinho, quando tá jogando ali no meio campo, a saída de jogo dele às vezes não dá pra ser pelo meio. Os jogadores pelo meio estão marcados. O que ele vai fazer? Ele vai dar um lançamento, um passe mais longo pros laterais. E quase sempre os laterais estão desmarcados. Por quê? O adversário já tem que marcar Mané, já tem que marcar o Salah, tem Henderson subindo, tem Keita subindo, como foi no final da última temporada, ou o Wijnaldum, né, porque sempre tá fazendo uma rotação ali no meio campo, e tem tantos caras pra eles marcarem que os nossos laterais ficam livres, né, tanto que em algumas vezes, quando não é o Fabinho fazendo esse lançamento, é o próprio Van Dijk, e quando os laterais estão marcados, o Van Dijk ou o Fabinho conseguem um lançamento direto pro atacante, seja o Salah, seja o Mané. E no gol contra o Bayern de Munique, o gol do Sadio Mané, o primeiro gol, se não me engano, vem de um lançamento do Van Dijk para um Mané totalmente desmarcado. Porque os laterais estão tão abertos, tão expostos, tão avançados, que obriga a marcação do Bayern de Munique a se desarrumar, né, entre aspas. Então, Denis, tem a questão do Alisson também. Ele se machucou, a galera já entrou em desespero, né, porque... E eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu faço parte dessa galera que ficou, tipo, apavorada na hora que ele caiu. Eu já falei, putz, o Alisson machucou. Na hora que ele saiu com os médicos, que concretizou mesmo a substituição, aí eu falei, fiquei preocupado. A notícia que a gente tem sobre o Alisson, ele sofreu uma ruptura muscular na panturrilha, ele deve ficar fora aproximadamente aí de 3 a 6, 7 semanas. Então daí quando ele voltar, o Adrian retorna pro banco e o Alisson toma a titularidade. A gente gosta do Alisson, tem um Alisson como referência no gol, mas não necessariamente a gente necessita mortalmente dele, entendeu? Tem um Adrian que chegou aí, pra mim um excelente goleiro, é um goleiro muito experiente, um goleiro que passou boa parte da sua carreira ali no West Ham, é um goleiro muito bom, já tem seus 34 anos, então experiência que não falta pro cara, então o cara sabe jogar. Não era o que a gente esperava ele estrear tão cedo, mas assim, é um goleiro que tem certeza que ele vai render bons frutos aí no Liverpool enquanto o Alisson estiver fora. O gol que a gente levou do Norwich não foi culpa dele, foi um chute cruzado. Talvez até o Alisson realmente tomaria esse gol. Nesse aspecto, eu discordo do Igor, discordo muito. Eu acho que o Alisson, ele só não é mais importante no Liverpool do que o Van Dijk e do que os atacantes. O Alisson ele tem um papel fundamental, tanto na construção de jogo quanto nas defesas, né? O Alisson é um goleiro que ele tem um sprint muito, muito rápido. Ele consegue se movimentar da sua área até ali uns 15, 20 metros à frente para interceptar uma bola longa que passa pelo Van Dijk e pelo Gomes. Eu não sei se o Adrian ele tem toda essa velocidade para fazer isso. Além disso, o Alisson também é muito fundamental com seus passes. Ele consegue, nos contra-ataques, achar tanto o Mané quanto o Salah e iniciar um contra-ataque rápido, né? Como foi contra o Fulham na temporada passada. Então acho que é uma perda assim, quase que irrecuperável. Ele é argumentavelmente o melhor goleiro do mundo dos últimos 2 anos. Então a perda dele vai ser muito sentida. Agora, em relação ao Adrian, é uma missão muito ingrata, né? Substituir o Alisson, mas eu acho que ele não é um goleiro que vai comprometer. Ele é um bom goleiro com as mãos, ele é um goleiro ok com as mãos. Pelo menos no que ele atuou, ele conseguiu jogar com os pés sem ter muitas dificuldades. Óbvio que não foi como o Alisson, mas ele não comprometeu a saída de bola do Liverpool. Eu
particularmente acho que o Alisson pegaria aquele lance do gol, não porque o Adrian é um goleiro ruim, mas porque o Alisson é de outro nível. Então não acho que seja culpa do Adrian o gol, mas o Alisson, a falta do Alisson vai ser assim sentida de uma forma brutal, eu diria. Se você for olhar a quantidade de gols esperado que o Liverpool tomasse contra a quantidade de gols que o Liverpool tomou, você vai ver que o Alisson conseguiu impedir que o Liverpool tomasse muito mais gols do que tomou. Agora, o Mignolet deve ter jogado a televisão dele pela janela, né? O cara passa 1 ano e meio sem jogar e quando ele sai pra jogar, o goleiro novo que vem, entra logo no primeiro jogo. É sacanagem demais com o belga. Rapaz, tem isso também, cara. É mesmo, acho que o Mignolet deve ter olhado e falado, porra, na minha vez? Sacanagem, né? E o Norwich soltou o pé, né? Quando o Alisson saiu, eles começaram a soltar o pé de fora da área. Eles resolveram, vamos testar, vamos ver qual que é desse cara aí. Graças a Deus, ele não precisou fazer nenhuma grande defesa também, viu? Eu ainda sou muito calmo, muito tranquilo pra falar do Adrian, de qualquer jogador que o Liverpool contrate, né? Eu espero o cara jogar primeiro pra falar depois, porque às vezes a gente fala antes e aí acaba queimando a língua, entendeu? Sim. Mas que é uma ironia do destino o cara passar muito tempo no clube e nada acontecer. E, mano, quando ele sai, pô, o cara vai lá e se machuca. E eu esperava que o Adrian só jogasse nas Copas Nacionais. E por falar em Copas Nacionais, o Mirro, ele relatou que o John Henry, né, ele foi em Anfield esses dias, ele assistiu a estreia do Liverpool na Premier League e ele não vai a Liverpool para brincar, para ver os museus dos Beatles, ele vai para falar do negócio. O Mirro reportou que os donos do Liverpool disseram para o Klopp dar uma segurada aí nas Copas Nacionais, que o foco é Premier League, né, que os donos estão desesperados para voltar a vencer o Campeonato Nacional, já não vence faz 30 anos. O que é que vocês acham aí? Vocês acham que a gente tem que focar mesmo na Premier League ou a gente tinha que disputar tudo que vem pela frente? Eu tenho uma opinião muito tranquila quanto a isso. Nessa temporada, no meu ponto de vista, no meu desejo de torcedor, a Premier League é o único campeonato que interessa. Mesmo que o Liverpool ganhe uma segunda Champions League consecutiva, vai ser legal pra caramba, vou comemorar, mas não vai ser tão importante quanto o Liverpool ganhar uma Premier League. Tô pouco me lixando mesmo para as Copas. Além das Copas, a gente tem a Supercopa da UEFA, que também, para mim, não me interessa. Óbvio que vai ser legal ver o Liverpool ganhar, mas ela não vai ser tão importante quanto a Premier League. Nós também temos o Mundial de Clubes. Eu sei que aqui no Brasil a cultura do brasileiro com o Mundial ela é muito acalorada e tudo mais, só que pro europeu o Mundial de Clubes ele não tem um valor tão grande assim não, viu? Não sei como vai estar a disputa do Liverpool no final da temporada, mas juro pra vocês, dependendo da situação em que o Liverpool tiver na disputa pela Premier League em dezembro, eu não veria o menor problema do Liverpool abdicar de Mundial de Clubes para disputar a Premier League. Então, Denis, um assunto meio complexo, porque estamos atrás na hegemonia inglesa, em território inglês, estamos atrás do United. Eles têm 20 títulos ingleses, nós temos 18. Deveríamos sim recuperar a posição de primeiro colocado em questões de título e também focar em títulos que ainda não temos, que é o caso do Mundial. Não tô falando que deveríamos priorizar. Cara, quanto a essa questão das Copas Nacionais, eu acho que o Liverpool ele deve sempre disputar para vencer, até pelo tamanho do clube, né? A última Copa da Inglaterra que vencemos foi em 2006, ainda na era Benítez. Mas de todo jeito, eu acho que a gente tem que sempre disputar a Vera quando a gente tem elenco para isso. E no momento a gente não tem um elenco tão vasto para disputar a Vera, a Carabao Cup, né, a Copa da Liga e a FA Cup. Se você for olhar o calendário da temporada passada, você vai perceber que as quartas de finais da Copa da Inglaterra, elas aconteceram por volta de uma semana antes das quartas de finais da Champions League. Ou seja, em menos de 2 semanas nós teríamos que jogar a Premier League, FA Cup e Champions League. Isso mais ou menos em abril, março. É muito jogo para pouco elenco, né? Isso somado ao fato de que nós iremos disputar o Mundial de Clubes em dezembro, e provavelmente alguns jogos da Premier League vão ser adiados para abril ou março, fica muito inviável disputar as 4 competições. Então eu acho válido esse pensamento da diretoria. E assim que a gente vencer a Premier League, eu tenho certeza que na próxima temporada aí a gente investe mais pesado para disputar todas as competições. Mas o foco no momento é vencer a Premier League e tentar vencer a Champions League novamente. Até porque a Champions League é um troféu que dá muita visibilidade ao clube e a FSG pretende transformar o Liverpool em uma marca global, maior do que já é. Então, sim, em resumo, eu concordo sim com o posicionamento da diretoria e dos donos. Eu penso o seguinte também, né? O Liverpool, ele já era o clube inglês com maior títulos na Champions League. Contestável, né? Nós temos sempre 5 Champions League e tudo mais e tal. Bacana. Quando o Liverpool ganhou a sexta, a galera ainda continua com aquela coisa. Ah, mas o Liverpool não ganha há quase 30 anos a Premier League. Ah, mas e a Premier League? Vai ganhar quando? Se o Liverpool consegue vencer a Premier League nessa temporada, e se Deus quiser, se tudo der certo, ganha
na próxima Premier League, né, 2 ligas nacionais consecutivas, a gente encosta em números de títulos no United, empatando, né, 20-20. Teremos o maior título de Champions League dentre os clubes ingleses. E aí, rapaz, tudo que o torcedor do United ou qualquer outra pessoa vai ter para contestar o fato do Liverpool ser o maior campeão inglês é as Copas. E as Copas depois a gente recupera. Enfim, eu concordo com a diretoria também, viu, João? Acho que essa questão aí da Premier League, a gente nunca venceu no formato Premier League, né? Mas não é como se o campeonato inglês tivesse deixado de existir antes da Premier League. Houve uma reformulação e tal, falta o troféu da Premier League, mas assim, nesse tempo todo que passamos sem vencer a Premier League, o United tem apenas 2 títulos nacionais à frente. Então, também concordo 100% com a diretoria. Eu não acho que essa diferença faça do United o maior da Inglaterra, mas de fato, a gente tem que vencer essa Premier League o mais rápido possível, né? Agora falando sobre os 10 finalistas ao prêmio de melhor do mundo da FIFA, prêmio esse que pelo menos pra mim já perdeu o valor há um bom tempo. Não foi nem de perder o valor desde que o Modric foi eleito, tá ligado? Que foi um absurdo aquilo pra mim. Mas já tem um tempo já que eu não vejo tanto valor assim nessa premiação. Mas a gente teve algumas surpresas, né? E a primeira é o Harry Kane, que não fez o menor sentido estar nessa lista, né? E não porque ele seja ruim, não isso, mas porque tiveram outros jogadores que fizeram uma temporada melhor, como por exemplo o Sterling e o Bernardo Silva. Eu achei que eles fizeram uma temporada acima do que o Harry Kane fez, até porque também o Harry Kane teve esse problema de lesão dele aí ao longo da temporada, né? A outra surpresa, que até do lado negativo da coisa também, é a ausência do Alisson. O cara foi o melhor goleiro da Champions, o melhor goleiro da Premier League, o melhor goleiro da Copa América, ou seja, ele fez uma temporada sensacional. E ainda assim ele tá fora dessa lista, gente. Isso é um absurdo. Sinceramente, a FIFA tá de palhaçada, né? Agora falando do Van Dijk, que tá nessa lista, eu acredito que ele consegue chegar ali entre os 3 melhores do mundo. Não acho que ele vai vencer, até porque o Messi fez uma temporada sensacional, mas acho que o Van Dijk fica ali entre os 3. Agora, se eu tivesse que escolher os 3 finalistas, eu escolheria o Messi em primeiro, pela temporada que ele fez, o Van Dijk em segundo e o Sterling em terceiro. Apesar do Sterling ser aquele traíra, eu achei que ele fez uma temporada sensacional. Eu preciso ser imparcial nesse sentido. O cara jogou muita bola. Mas eu acho que a FIFA vai fazer a seguinte sacanagem. Messi em primeiro, aí não é sacanagem, aí eu concordo com a FIFA. Mas em segundo lugar, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não fez essa temporada tão sensacional assim, mas a FIFA ama demais essa disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo. E aí eles devem deixar ali o Van Dijk em terceiro por aclamação popular, né? Bom, eu acho que vai ser isso. Pra mim não vai ser nenhuma surpresa se eles inventarem algum outro nome lá. E você, João, o que você achou dessa lista aí? Cara, eu não dou muito valor a essas premiações individuais da France Football e da FIFA, né, agora que são separados, a Bola de Ouro e o The Best são coisas distintas, porque os critérios que eles utilizam são muito vagos. Você pode discutir facilmente a eleição do ano passado, a eleição em que o Messi foi eleito, mas muita gente discutia o Snyder ou o Iniesta e por aí vai. Então eu particularmente não dou muito valor, mas de todo jeito, eu acho que nessa lista dos 10, eu não entendi muito bem a indicação do De Ligt e do De Jong. Acho que eles foram indicados pelo conjunto da obra do Ajax, já que não dá para indicar o clube, eles colocaram lá os jogadores. Eu acho que o Alisson não apareceu nessa lista porque já tinham 3 jogadores do Liverpool nessa lista. É o Salah, o Van Dijk e o Mané. Então acredito que esse seja o único motivo pelo qual o Alisson não está. Bernardo Silva também poderia estar, não entendi porque nenhum jogador do Manchester City não está. Então, assim, eu particularmente não dou muito valor a essa premiação. Mas já que ela existe, eu acho que se eu tivesse que escolher os 3 melhores do mundo, o terceiro lugar seria do Hazard e o segundo lugar seria do Virgil van Dijk. O Van Dijk, ele dispensa comentários, né? Ele transformou completamente a defesa do Liverpool. Ele é um pilar do Liverpool, tanto na defesa quanto no ataque. O Liverpool chegou nessa final muito por conta do desempenho do Van Dijk, né? De todo mundo, mas o do Van Dijk em especial. Agora, para mim, o primeiro lugar não tem muito para onde fugir. Para mim, o Messi, ele foi e é o melhor jogador do mundo. Acho que esse vai ser o top 3. Messi, Van Dijk, Hazard. Não, o Messi foi sensacional. Eu gostei assim, que o Messi ele foi sensacional. Eu não sou fã do Messi, nem de Cristiano Ronaldo, não sou fã de jogador, mas eu achei a temporada do Messi sensacional. O que eu achei mais sensacional ainda é que ele foi engolido em Anfield, né? Em Anfield ele não fez nenhum gol, não fez nenhuma assistência, e dá até uma satisfação quando eu vejo aquele lance do Robertson, que ele consegue fazer o desarme, daqui a pouco vai lá, dá um tapa na cara. Não tô dizendo que tem que agredir o Messi, tá? Mas ele dá um cutucão no Messi e tal.
E daqui a pouco chega o Henderson também e tal. Pô, sensacional. Cara, o Messi ele não foi assim, não jogou mal em Anfield, né? Ele não jogou no padrão Messi, até porque é difícil qualquer jogador se criar lá dentro de Anfield, né? Sim, acho que o sistema do Klopp foi bem interessante porque anulou a bola chegar muito fácil no pé do Messi, né? O Fabinho, ele destruiu o Messi nos 2 jogos, né? Tanto que no primeiro jogo, naquela falta, a falta foi do Messi no Fabinho, mas enfim. Falta entre aspas, né? Exatamente. Então eu acho que o Liverpool, como um coletivo, conseguiu superar a individualidade do Barça aí desse século, né? De 2000 pra cá. O Klopp ele conseguiu superar provavelmente o maior jogador desse século. Então isso é muito gratificante. O Messi tremeu em Anfield, né? Vamos ser claro que a situação, ele não aguentou a pressão, né? Entrou lá no Caldeirão, viu aquela parede vermelha. Ele tá acostumado a fazer gol em clube inglês. Fato, fez gol no Liverpool, lá no Camp Nou. Mas ele tá acostumado lá com a torcida do Arsenal, que é morta, tá acostumado com a torcida do City lá, meteu gol no City pra cacete lá, com a torcida do City com aquelas telão de LED lá, que é a torcida meio Nutelinha, né? A bandeira virtual, né? Exatamente, tá acostumado lá com o United lá, que é pipoca pro Barça. Então chegou em Anfield, ele achou que ele ia arrasar, né? E não foi assim que a banda tocou. Viu o inferno lá da Copa lá na frente dele. Tremeu, cara, tremeu. Não é o que falar quanto a isso. Foi engolido, literalmente, pela defesa do Liverpool. Pelo time em todo, pelo caldeirão que o Anfield proporcionou a ele. E num jogo em que tem Messi, o Origi foi man of the match, praticamente. Origol. Orilenda. Origol, né? Origode. Entendeu? Então, isso pra mim é gratificante demais. Eu vou poder contar pros meus filhos que eu vi o Origi jogar melhor do que eu meter 2 gols num jogo que o Messi tava em campo. Nossa, cara. Já pra mim é maravilhosamente bem. É aquilo que eu falei, o sistema de jogo do Nesse Klopp, comentário seu aí, acho que você conseguiu arrumar uns 50 dislikes aí pro podcast. Dos torcedores do Arsenal, do United, do Barcelona. Gente, o pessoal vai dar um strike na gente. Mas gente, só lembrando, né, que aqui alguém odeia o Messi ou o Cristiano Ronaldo, ou porque a gente é clubista demais. Na verdade, a gente até que é clubista, né? É fato. O Messi tremeu em Anfield. Ele é sensacional, arrebentou a temporada inteira, mas em Anfield o cara não conseguiu exercer o que ele consegue fazer. Como o próprio Igor falou, ele não conseguiu se sobrepor assim como ele com outros clubes ingleses. A caneta no Fernandinho, passar o carro no United, passar o carro também no Arsenal, brincar pra cima do Chelsea. Tudo isso que ele fez em Stamford Bridge, Old Trafford, em outros campos ingleses, ele não conseguiu em Anfield. Então tremeu, deu uma tremida ali, entendeu? Obviamente que pode ter um outro futuro Liverpool Barcelona, que ele pode vir jogar muito melhor, isso é fato, é algo, até porque o cara é acima da média, então ele pode desenvolver o futebol muito melhor. Mas o primeiro impacto, a primeira impressão que ele tem de Anfield, eu tenho certeza que ele deve estar com pesadelo na cama dele até hoje. Exato. Até hoje ele deve ter pesadelos com o Van Dijk, com o Matip, com o Fabinho, que na verdade eu nem sei se o Messi saiu do bolso. O Igor. Então... E deixaram o homem brabo, né? Ele falou grosso no Camp Nou de novo nessa temporada, mas a gente vai cuidar disso aí ao longo do mata-mata, né? Não vamos se precipitar também, mas... Aí a gente fala isso aqui, daqui a pouco tem um jogo em Anfield de novo, ele vai lá, arrebenta, aí os torcedores do Messi vão cair matando, coisas do futebol, né? Mas isso aí não vai acontecer, não. Tomara que não. Mas por via das dúvidas é melhor evitar a zica, né? Não vai não, certeza. E estamos chegando ao fim desse episódio. Se você gostou, se você acompanhou pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, deixa seu comentário, deixa também ali sua opinião, uma pergunta que você quer que a gente responda no próximo episódio. Aproveita lá, aproveita nos comentários e deixa sua opinião. Galera, alguma consideração final a fazer? João? Só agradecer a presença novamente aí, né? Prazer estar aqui falando sobre o maior clube da Inglaterra. Para lembrar que tenho certeza que é o começo muito bom e pode ter certeza que vai vir muita coisa boa por aí pela frente. Então é isso, galera. Como eu falei, só deixar nos comentários. Até a próxima. You never walk alone.